Já vem sendo adiado há alguns dias o plano de arrecadação e gastos dos impostos do governo federal. Ele é muito necessário para a gente saber a direção das finanças públicas. Se vamos ter um governo que vai ser responsável com o dinheiro dos pagadores de impostos ou se vai realizar investimentos e, com isso, estimular a economia. Então, para explicar, para a gente poder entender melhor toda essa situação, Guilherme Bahia, boa noite para você. Boa noite, linda. Sempre bom participar. Vamos lá, já temos aí notícia de que a Bolsa já caiu, já subiu, já temos aí, já tivemos, né, embate aí entre o governo e o Banco Central sobre esse plano de arrecadação de gastos. Explica pra gente por que ele é tão importante, porque a gente precisa ficar, atentos. Exato, muito bem como você falou na introdução com relação a esse plano geral de gastos e despesas. Porque a gente está falando de, primeiro, recursos vultuosos, segundo, o próprio projeto de nação brasileira que a gente quer. Então, se a gente quer um governo que vai ser mais restritivo no gasto público e com isso vai conter alguns investimentos, mas vai favorecer que a inflação dê aquela desacelerada, ou, de repente, não, a gente precisa gastar porque é isso que vai estimular e aí pode vir a gerar como impacto disso alta nos preços. Essa decisão ela é extremamente importante porque diz também da necessidade de financiamento do governo federal, se ele precisa aumentar o seu endividamento ou se ele vai fazer isso através da redução do gasto público. Uma outra situação também tem a ver com a própria velocidade com que a inflação vai crescer, porque, em geral, num governo mais dispendioso, mais gastador dos impostos, isso tende a fazer com que a inflação dure um pouco mais e aí vem toda aquela causa e consequência. Sim. Inflação alta, juros mais altos e aí o crédito ruim para a população e aí o investimento fica pior e aí mais dificuldade de gerar emprego e aquela bola de neve toda na economia. Agora me diz uma coisa, por que esses personagens, né, que são aí o Banco Central e a Bolsa de Valores, eles se tornam, né, vamos dizer assim, tão sensíveis a tudo isso? Um dos papéis principais do Banco Central é que ele, ao estabelecer uma taxa de juros mais alta, essa taxa significa o quanto o governo vai pagar para quem emprestar dinheiro a ele, inclusive nós, cidadãos, que podemos fazer isso através do Tesouro Direto. Se a taxa de juros ela é mais alta, fica mais fácil do governo poder receber recursos e, a partir daí, então, promover os seus gastos. Se, no entanto, a taxa de juros fica um pouco menor, o governo vai ter dificuldade, porque no mundo as taxas estão subindo. Então, se a diferença entre a taxa de emprestar dinheiro para o governo brasileiro for muito estreita, muito menor do que emprestar para um país de economia mais robusta, por exemplo, os grandes investidores, a gente está falando daqueles bilionários, grandes bancos, certo, eles vão ter preferência por financiar esses outros países que têm mais controle sobre seu gasto público. E a gente está falando basicamente de Europa, Estados Unidos, Japão, as grandes economias, o que vai trazer dificuldade para o governo brasileiro. Já no que diz respeito à Bolsa de Valores, ela se torna mais sensível porque nesse plano de arrecadação e de gastos do governo também estão consideradas empresas como a Eletrobras, que já foi vendida, a Petrobras e quase todas essas empresas, os aeroportos, de alguma forma têm ação negociada em bolsa e essa própria intenção do governo de dizer se ele vai ser mais responsável, se ele vai ser mais gastador, diz respeito também ao futuro e à possibilidade dessas empresas gerarem mais recursos para os seus acionistas. Por isso que a Bolsa passeia tanto assim em altos e baixos a partir dessa informação do governo federal. Então, para a gente entender, tem uma espécie de semelhança aí entre esse plano e um orçamento familiar, por exemplo. Sim, porque nesse caso, o que se exige, o que se está cobrando do governo federal é que ele faça aquele exercício do quanto eu vou ganhar nesse próximo mês, quanto eu vou gastar. Se o banco, que é o Banco Central, está olhando para essa família, que é o governo federal, e está vendo que ele vai entrar no cheque especial, ou seja, vai ficar com seu orçamento deficitário, as taxas de juros vão subir, porque a chance desse governo pagar vai ser mais difícil. Então, da mesma forma que a gente quer cobrar do governo federal, a gente se torna assim mais
legítimo, mais tem mais legitimidade de cobrar do governo se a gente fez esse exercício em casa. E aí a gente entende também da importância de fazer esse orçamento na nossa casa. Muito bem. Tá explicado, então. Obrigada, viu, mais uma vez. Até a próxima. Boa noite para você. Bom jantar. Bom jantar. E boa noite. Boa noite para você. Até a próxima, Guilherme Bahia. Vamos